mais um adolescente. Esse menino que estava prestes a ser pai, com a namorada grávida, agora perde a vida por se envolver com o tráfico de drogas. A gente já disse aqui várias vezes, o tráfico não perdoa, não esquece, não deixa para lá. Esse é o nosso assunto aqui no estúdio. Eu recebo o especialista em segurança, Rusley Medeiros, a psicóloga Gisele Martins e a Grazi, que é mãe e vai compartilhar conosco a história da própria família, porque, Grazi, você perdeu o seu filho também para a criminalidade. Boa tarde. Boa tarde. Também perdi o meu filho para a criminalidade. Como que isso ocorreu? O seu filho, você dava orientação a ele, certamente não faltou apoio familiar, mas como você acha que ele entrou nesse mundo? Eu acho que ele acabou se perdendo, né? Devido às amizades. Acredito também que devido às escolhas erradas, porque também cresci em comunidade, né? Assim, minha mãe me criou sozinha. E nem por isso eu segui esses caminhos. Eu acho que a nossa geração ela tem se perdido nas escolhas, né? Infelizmente, ele optou por uma escolha que trouxe uma consequência que foi a perca dele, né? O seu filho, desde muito novo, você estava me contando fora do ar, dava problema, assim, dava trabalho? Deu muito trabalho mesmo. Eu lembro que com 27 anos, eu estava com 27 anos, eu já comecei a perder o meu cabelo devido ao estresse emocional que eu passava, né? E eu tenho uma irmã que não é de sangue, mas é minha irmã, Thaís. E ela me ajudou muito, era muito, porque tinha dias que eu estava em casa, de repente o telefone tocava, ó, a polícia pegou o Gabriel, tem que ir. E a gente ia, foi uma luta que durou 15 anos. E você me disse que aos 10 anos de idade ele já se envolveu em problema? Com 10 anos. Eu lembro que com 10 anos ela me ligou, a minha irmã Thaís me ligou e disse assim, Grazi, a polícia pegou o Gabriel e ele tá vendendo droga. Eu falei, não, ele não tá, não tem como. Não tem como esse menino tá vendendo droga. E ali a gente foi e quando chegamos ali, a Polícia Civil tinha pegado ele só tinha 10 anos de idade. Fomos encaminhados para o Conselho Tutelar. E assim, eles me receberam muito bem lá, me deram muito apoio, me encaminharam para o projeto, que é a Fundação Batista Praia do Canto, que ajudou. O Gabriel melhorou e depois, novamente, ele se perdeu com as amizades, nas escolhas e começou a dar trabalho de novo. E foi até os 15, até falecer. É uma história muito difícil, mas você que é mãe, avó, tia, tio, pai, pode conhecer alguém que esteja numa situação dessa, de crianças, né, tão jovens, já entrando nesse mundo do crime que, como falei mais cedo, não tem volta. Gisele, chega um momento que a mãe, o pai, ele sente que perde o controle do filho, porque ele vira adolescente, se afasta cada vez mais da família, e é nesse momento que os pais acabam tendo mais medo de que eles entrem para o mundo do crime, dependendo da circunstância de vida de cada um, não é? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. É verdade. A gente precisa dar um passinho antes dessa colocação que você fez muito bem, que é observar o comportamento desse pré-adolescente, esse adolescente, esse jovem. Porque os sinais começam a ser dados. Aquele adolescente, aquele jovem que de repente era comunicativo, fica introspectivo, ou o contrário, ele era introspectivo e fica comunicativo, começa a se isolar da família, não quer mais o convívio social ali com os membros da casa, passa muitas horas no celular. É preciso desconfiar desses comportamentos. Às vezes troca o dia pela noite, sai de casa, volta de madrugada. Isso nós não podemos normalizar. Isso não é um comportamento adequado para um jovem de 13, 14, 15 anos. Chegar em casa no outro dia de manhã. Os pais
eles não podem conceber esse tipo de comportamento. Precisa mesmo coibir. Como? Batendo? Jamais. Dialogando, conversando, se aproximando desse adolescente. Sabe, Lucas? Porque o amor constrói. Então, a proximidade, validar as emoções desse adolescente. O adolescente está triste, chega perto dele para conversar. Não fala assim, ai, que bom que ele está ali no cantinho, ele está quieto, deixa ele lá. Não, vai perto dele, pergunta o que está acontecendo, se coloca como uma mão amiga e não como um agente punidor, como um agente agressor, porque isso vai fazer com que o adolescente se afaste e ele busque amparo e apoio na rua. E, infelizmente, muitos encontram esse amparo na rua. Então, se aproximar com amor, com carinho, com diálogo, essa sempre vai ser a melhor alternativa. Sabe, Lucas, brigar, bater, punir com rigor, isso só piora, isso afasta, isso faz com que crie no adolescente uma revolta interior e um vazio existencial muito grande. E aí a casa dele passa a ser o quê? Um local hostil. Um local ruim de ficar. Então, se eu não gosto de ficar na minha casa, eu vou ficar onde? Eu vou ficar na rua. Eu vou ficar onde eu sou acolhido, aonde eu sou bem visto, entre aspas, aonde eu recebo atenção, ainda que de maneira inadequada. Mas o jovem, o adolescente, ele ainda não tem esse juízo de valor. Ele ainda não sabe fazer essa crítica, porque, né, a gente pode falar depois um pouco sobre isso, ele ainda não tem a maturação dessa região da testa aqui, que é o pré-frontal, que vai trazer ali raciocínio, inteligência, maturidade. Ele ainda não está totalmente amadurecido. Então, ele não sabe fazer esse contraponto. Se a minha família não me acolhe, eu vou ficar onde eu sou acolhido. Husley, os números mostram, as estatísticas mostram que os adolescentes cada vez mais estão envolvidos em crimes. Na sua opinião, como especialista em segurança, o que os atrai para o mundo da criminalidade? Boa tarde, Lucas, a todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo. Além daquilo, né, que a Gisele conseguiu trazer aqui para a gente tem uma outra questão também muito importante no campo da segurança pública, que é esse olhar magnífico e grandioso para quem é bandido. Né? A gente chama de bandidolatria, né? Existe uma grande explosão de que quando eu estou no mundo do crime, então eu não recebo, né, aquele afeto, aquele reconhecimento na minha família, eu vou receber isso, eu vou buscar isso do lado de fora. E aí a gente encontra nesses espaços do tráfico de drogas uma oportunidade de crescimento. Então imagina, um menino, né, uma criança de 16 anos desejando ali ser gerente do tráfico e tendo esse reconhecimento. Então isso vai impulsionando, né, essa nossa juventude a ingressar no mundo do crime. Então acho que o primeiro ponto, Lucas, é nós termos isso muito claro, de que a gente não pode, em hipótese alguma, reforçar este olhar para o crime como se fosse algo bom, como se fosse algo grandioso e que vai gerar pertencimento. Então esse é o grande sentimento que a gente, e nos estudos relacionados à criminalidade infanto-juvenil, tem demonstrado, é buscar este pertencimento nesses espaços do tráfico de drogas e o resultado, nós já falamos aqui diversas vezes no Fala Espírito Santo, você trouxe muito bem isso no início do programa, não compensa. Né? Existem dois caminhos para quando nós entramos no mundo do tráfico de drogas, ou a prisão ou a morte. Não tem outro caminho que não seja esse. E aí, isso é reforçado por esse olhar, né, de que dentro daquele espaço ele vai ter esse pertencimento. A gente tem que ficar muito atento. Gisele trouxe umas questões importantes que nós precisamos reforçar e também, na sociedade, pararmos de darmos valor a estes espaços de bandido. Pela internet, eu vou conversar agora com Adriana Almeida. Em 2021, no desespero, com medo do filho ser assassinado, ela decidiu denunciar o próprio filho, que praticava pequenos furtos para o tráfico. Adriana, uma excelente tarde para você. Obrigado por compartilhar a sua história com a gente aqui no Fala Espírito Santo. Me conta como isso aconteceu. Boa tarde. O meu filho, com 14 anos, ele entrou para o mundo das drogas. E a partir daí ele começou a pular a janela, ir para a rua, usar droga, chegar em casa
2, 3 dias depois em casa, e eu procurando, não achava. Aí em 2021 ele me furtou R$2.450, comprou uma arma. E aí eu cheguei do trabalho, de falta do dinheiro, fui atrás dele, consegui pegar ele, peguei a arma na mão dele, chamei a polícia, entreguei para a polícia. Ele ficou 22 dias preso, mas ele está respondendo até hoje pelo esse ocorrido aí que ele fez. E, Adriana, para você foi a decisão correta denunciar o próprio filho? Foi. Eu faria de novo, porque eu não aceito a vida que ele leva, sabe? Eu não concordo com o que ele escolheu para ele. Certo. Adriana, já eu volto a conversar com você. Gisele, em algumas circunstâncias, isso foge do poder da própria família. E no caso da Adriana, ela decidiu denunciar o próprio filho no temor de que algo pior acontecesse. É uma atitude de muita coragem, muita ousadia. Estava aqui olhando para a Adriana e pensando exatamente isso. Que mãe ousada e corajosa para que ela pudesse ter o mínimo de êxito para manter o filho vivo, para não acontecer essa tragédia que nós estamos noticiando aqui hoje. Ela preferiu denunciar o filho, entregar o filho, para que pudesse ter o mínimo de chance de mantê-lo vivo e um possível resgate ao longo do tempo. Perfeito. Olha, tem alguns comentários aqui nas redes sociais. Eu queria só destacar que o propósito desse debate não é comentar sobre o que esses adolescentes estão fazendo no mundo do crime. O propósito é ouvir o lado da família desse adolescente, da mãe e do pai que sofre, que está de luto. Como, por exemplo, a Grazi, que passou por uma situação tão delicada e hoje está contando a sua história até para passar para quem está acompanhando a gente. Grazi, o seu filho apresentava algum sinal em casa de que ele estava no mundo do crime, que mexia com droga? Você conversava com ele? Como era a convivência de vocês? Então, escutando a Gisele falar, lembrei de algumas coisas, porque ele era muito calado, não era muito de conversar, trazer coisas da rua para dentro de casa. Criei ele num lar evangélico, né? Tentei ali, mesmo sendo mãe solo, antes de conhecer meu esposo hoje, mas sendo mãe solo antes, tentava passar para ele os valores. E eu comecei a perceber porque as pessoas começaram a me falar. E eu fui começando a ver ele muito novo, chegando em casa muito estranho, muito diferente. Então, via que ele tinha usado droga. Eu lembro que uma vez eu cheguei da igreja e ele não conseguia levantar, de tão drogado que ele estava. E ele tinha? Ele tinha uns 10, 11 anos de idade. E eu falava assim, Gabriel, levanta, levanta. E ele não conseguia reagir. Eu lembro que eu peguei na mão dele, levantei ele. E, assim, é muito complicado, porque, às vezes, eu sei que as pessoas me olhavam de lado. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Que a culpa sempre vai cair nas costas da mãe, né? A mãe, ser mãe é padecer no paraíso. Só que é uma luta, assim, constante. É uma luta de todos os dias. E, assim, eu nunca desisti do meu filho. Eu também nunca concordei. O Gabriel, ele teve 10 passagens. Ele nunca ficava preso. Eu tinha que comparecer porque ele era menor. Mas eu nunca, assim, fui de encontro à polícia, chegar gritando, porque ele estava errado. E eu não tinha o que fazer e o que falar. E eu estava ali somente para apoiar, porque é filho, né? E ele vai ser filho a vida toda. Mãe é mãe, não tem jeito. Deixa eu voltar a falar com a Adriana, porque o que você imagina, Adriana, justamente depois dessa decisão corajosa que você tomou, como a nossa psicóloga falou aqui, para o futuro agora? E depois que eu denunciei ele, já denunciei ele essa vez e fiz mais uma denúncia dele também, porque no começo, com 15, 16 anos, ele assim, muito drogado em casa, eu trancava o portão para ele sair, aí ele olhava para mim e dizia que ele ia me matar.
E ele correu atrás de mim com faca, então foi muitos episódios assim, sabe? Ele assim, muito drogado, não estava nele mesmo. Aí eu denunciava ele, hoje ele, graças a Deus, está com 20 anos de idade, mas não trafica mais não, ele não está no tráfico mais, só que ele ainda usa de vez em quando, sabe? Não é direto, de vez em quando dá aquele susto nele que vai para a rua e usa droga ainda, mas não é direto não. E hoje mesmo ele está fazendo até um treinamento para trabalhar, sabe? Ele mudou bastante. Porque ele sabe se ele aprontar alguma coisa, eu denuncio ele, porque eu falei com ele, eu prefiro você preso que morto. Eu não te botei no mundo para você morrer na mão de bandido. E eu nunca desisti dele, sabe? Eu sou mãe solo também. Ele nem conheceu o pai dele. Criei ele com muito sacrifício. E eu falo com ele assim, eu não botei você no mundo para sofrer tanto, para te ter até aqui, para me enterrar você. Eu não aceito. E eu também cresceu num lar, sabe, assim, a gente soube da igreja, eu sempre fui da igreja. E ele, até os 14 anos dele, ele louvava na igreja, fazia peças, entendeu? E ele largou tudo, por isso aí. Dos 14 anos até hoje, ele sofreu muito, foi muitos livramentos, foi muitas tentativas de morte que ele já teve, já tomou tiro na boca de fumo, ninguém quis socorrer, eu tinha que pegar meu carro, ir lá e socorrer ele, deu para ele não morrer. Certo. Então foi muitas lutas que eu tenho passado com ele até aqui, mas graças a Deus ele está bem melhor. Com certeza, Adriana, obrigado mais pelo seu relato. Gisele, mãe é mãe, e olha, é difícil, né, a gente digerir todas essas histórias, porque a mãe jamais vai desistir do filho, mãe é mãe, e além de contar com uma situação dessa em casa, com esse desgaste total, a Grazi falou que ficou quase sem cabelos, também tem que lidar com essa cobrança de vizinhos, da comunidade, de amigos. Não tem mãe? Cadê a mãe para educar? Cadê a mãe para cuidar? Calma aí, né? É difícil demais. É difícil. Sem julgamentos, por favor. Porque a gente não conhece a realidade das famílias. Nós não sabemos o que acontece dentro daquela casa. Nós, infelizmente, temos o péssimo hábito de medir a vida do outro com a nossa própria régua. E a gente sempre erra quando faz dessa forma. Você vê o amor dessa mãe. Não tem outra palavra que possa descrever do que o amor imensurável dessa mãe por esse filho, assim como o amor da Grazi, a gente vê na voz dela pelo filho. Cada pai, cada mãe que tem um filho numa situação dessa, não desista do seu filho, não entregue o seu filho de mão beijada para o tráfico, não fale para ele, então vai embora, então não fique aqui, eu não quero mais você aqui. Quanto mais você disser dessa forma, mais difícil vai ser o resgate. Então, assim, traz para perto, faz exatamente o contrário daquilo que ele está tentando fazer, que é ir para a rua, ir para fora. Traz ele para dentro, faz o seu ambiente familiar se tornar um ambiente aconchegante, um ambiente gostoso, um ambiente de amor, de fraternidade, de caridade, porque, Lucas, o amor suporta e faz tudo. Verdade. Olha, em 2023, no ano passado, o Espírito Santo registrou 978 homicídios. 93% das vítimas eram homens. A maior parte, 51%, tinha entre 15 e 29 anos. 65% dos homicídios, como apontado pela Secretaria de Segurança Pública, tem ligação com o tráfico de drogas. E 79% dos crimes foram cometidos com armas de fogo. Além disso, 66% dos crimes tinham características de execução, como esse que nós mostramos no bairro São Marcos, na Serra, que são casos, Rusley, de quando esse adolescente, esse jovem, é carta marcada do crime e sofre uma execução com 6, 7, 8 tiros. É isso, Lucas.
o tráfico de drogas, ele está, né, ele tem essa dinâmica, né? Então ele quer tomar espaço também. Então a gente verifica que esses homicídios, né, esses ataques que acontecem são para cada vez mais garantir o espaço, né, das bocas de fumo e do tráfico organizado de drogas. E aí todos aqueles grupos que são rivais, eles vão acabar se enfrentando. E este enfrentamento, obviamente, é feito muitas das vezes com arma de fogo. Então é necessário que todo mundo, né, a Gisele comentou isso, na segurança pública nós temos essa responsabilidade em conjunto, né? A própria Constituição diz isso. Segurança pública é responsabilidade de todos. Então nós precisamos nutrir espaços, políticas de segurança pública e ambientes capazes de garantir uma segurança para os nossos jovens, para a nossa comunidade, para a nossa família. E o tráfico de drogas, ele não respeita nada e nem ninguém. Então, se você estiver na frente, se você for do grupo rival, você vai ser atacado e aí não tem para onde fugir. Deixa eu me despedir da Adriana, que está conosco pela internet. Ela teve a coragem de denunciar o próprio filho para que algo pior não acontecesse. Adriana, tenha certeza que se você não tivesse tanta coragem, talvez você não estaria com o seu filho aqui nesse plano, viu? Então, força, não desista e siga em frente, viu? Obrigado pelo seu relato e por compartilhar conosco. Obrigada a vocês. Muito obrigado. E a Grazi, que também está aqui conosco, ela perdeu um filho de 15 anos para a criminalidade e você tem mais 2 filhos, não é isso, Grazi? Tenho mais 2. Assim, um deles é adolescente, não é? Tenho o Miguel, de 13 anos, e tenho o Rafael, de 8. Você fala alguma coisa sobre isso para que eles não entrem nesse mundo? Como que é a conversa sobre isso? Muito, muito. Muito, porque eu sempre falo com eles que eles viram tudo dentro de casa. Eu não preciso falar com eles e apontar lá fora. Eles viram como que começa e aonde que termina. Então, a gente está sempre junto ali, sempre caminhando para a igreja. Tenho o mais velho que gosta muito de jogar bola e tem um sonho, né? E a gente está sempre ali conversando e expondo a realidade, que não tenho, como disse, não tem outro caminho. Não tem. Olha, Gisele, muito obrigado por... Grazi, muito obrigado por abrir o seu coração e falar de um assunto tão delicado com a gente hoje. Certamente inspirou tantas outras mães e pais que estão acompanhando o nosso Fala Espírito Santo. Força como mãe, é difícil, não é fácil. Obrigada. Gisele Martins, psicóloga, muito obrigado. E especialista em segurança, Rusley Medeiros, obrigado pela participação de vocês aqui no Fala Espírito Santo.